É, na realidade, a partir de 1956, com o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que surge uma reação às novas interpretações e teorias que são lá apresentadas e aprovadas e que vão dar origem, de facto, ao nascimento de um fenómeno que ficou conhecido pela extrema-esquerda, que também tem características diferentes em relação à extrema-esquerda que houve no passado, que é um movimento que começa a ganhar uma expressão considerável a nível mundial e, em alguns casos, uma expressão massiva. E principalmente junto de vários setores da sociedade, nomeadamente uma pequena burguesia, os estudantes, o setor estudantil, e algum setor intelectual também, que mais facilmente é cativado por estas posições. O que é que aconteceu com o 20º Congresso? Aconteceu que, para além da crítica que o Khrushchev faz ao culto da personalidade e à herança e ao legado histórico do Stalin, que rejeita por completo, e esta foi uma sessão especial feita para alguns partidos comunistas selecionados, enfim, uma chamada sessão secreta do 20º Congresso, para além da crítica ao culto da personalidade, há também todo um conjunto de novidades que têm a ver com as novas interpretações que o Congresso aprova em relação à coexistência pacífica, à questão da guerra e da paz, isto quer dizer, a relacionamento com os Estados Unidos, também em relação à forma de transição para o socialismo, que é abandonada à via da revolução e passa a ser aceita a via eleitoral, a via da transição pacífica, e são posições que não só são apresentadas no 20º Congresso, como vão evoluindo no 21º e no 22º Congresso, que é particularmente importante, que já se realiza em 1961, onde são aprovadas também outras formulações, como o abandono da expressão ditadura do proletariado, a assunção de que agora a União Soviética é um Estado de todo o povo, o Partido Comunista da União Soviética é o partido de todo o povo, e de modo que cria-se aqui uma clivagem teórica, de certa maneira, que vai fazer com que os chineses, logo em 56, comecem ainda de uma forma muito fraternal, digamos assim, comecem a escrever alguns textos onde eles começam a definir a sua posição. O primeiro deles, que surge logo em 56, é um texto muito interessante, que é acerca da experiência histórica da construção do socialismo, onde eles aceitam algumas das críticas, nomeadamente em relação ao culto da personalidade, ou seja, eles próprios chineses fazem um balanço crítico da experiência de construção do socialismo na União Soviética. E é um texto que, curiosamente, aliás, é o primeiro e último que o Militante, que é o órgão, o boletim de organização do PCP, traduz com destaque na primeira página. Depois, a partir daí, já não traduz mais nada. Mas esse texto é traduzido e é difundido em Portugal, que é muito curioso, porque claro que em Portugal a recepção desta divergência é muito limitada, dadas as condições de clandestinidade em que o PCP vivia e a própria censura, não é? De modo que, enfim, a própria imprensa traduz, ou melhor, relata estes acontecimentos, enfim, segundo a sua própria interpretação, que era aquela que convinha ao regime, não é? De qualquer das maneiras, os chineses não começam, quer dizer, de facto é interessante ver isso, porque há uma percepção que há aqui, porque estas contribuições, digamos assim, que o Khrushchev apresenta, são muito evidentes, não é? Para quem conhece um pouco da teoria marxista, sabe que havia aqui um ponto de clivagem em relação àquilo que tradicionalmente era aceito como sendo o cânon da teoria marxista, e os chineses detectam isso, escrevem este texto, e depois, nas reuniões dos partidos comunistas que há a nível internacional, começam a apresentar a sua posição. E claro, quando, como disse há bocado, em 1960 comemora-se o 90º aniversário do nascimento do Stalin, do Lenin, portanto o 90º aniversário do nascimento do Lenin, e os chineses vão publicar um texto que é este sim mais importante e mais claro em relação às divergências que vinham alimentando com o Partido Comunista da União Soviética, que é um texto chamado Viva o Leninismo. E é este texto que está na base, de facto, de todo um conjunto de reações que vão levar também depois a que os soviéticos respondam. E a polémica é uma polémica teórica, uma polémica ideológica que se traduz a nível de textos, não é? Em 1960, o ano de 1960 portanto, por causa deste texto é importante, mas o ano de 1961, de certa maneira, é a prefiguração da ruptura.
porque é o ano da realização do 22º Congresso do PCUS, e aqui há já uma ruptura, não é? O Partido do Trabalho da Albânia é atacado publicamente. Aliás, o Álvaro Cunhal, que participa nesse congresso, também o ataca, e os chineses também são atacados, o Partido Comunista da China também é atacado, e a partir de agora, de facto, a divergência está ao rubro. Deixou de ser uma divergência interna, digamos assim, passa para a opinião pública, e vai dar origem a todo um conjunto de textos de luta ideológica que o Partido Comunista da China publica, ao qual, bem vistas as coisas, o Partido Comunista da União Soviética não responde de uma forma muito cabal. Ou seja, refiro-me a uma proposta que é apresentada pelos chineses, que é chamada a Carta dos 25 Pontos, portanto, que era uma proposta de linha geral para o movimento comunista internacional, que sintetizava todas estas questões que tinham vindo a ser discutidas, e todo um conjunto de textos, 7 textos muito importantes, que são difundidos entre 62 e 63, acerca da linha geral também, mas em relação ao problema da paz, em relação ao culto da personalidade, em relação a todo um conjunto de temas que os chineses consideravam fulcrais, e que os levam a dizer, e é aqui que surge a expressão, não é, que os soviéticos estavam a rever o marxismo. E por isso eram os novos revisionistas, portanto, tal como eram os antigos revisionistas do tempo da Segunda Internacional, o Bernstein e o Kautsky também tinham divergido do Marx, portanto, nomeadamente na via da conquista do poder, portanto, prefiguravam também uma conquista pacífica do poder. E de modo que a divisão está instalada, e esta divisão vai agora repercutir-se nos partidos comunistas a nível mundial. Dependendo das zonas geográficas, ou seja, a Ásia, por exemplo, é diferente da Europa e da América Latina, e dependendo também do próprio historial dos partidos comunistas, não é? De uma maneira geral, as cisões foram muito pequenas. Havia uma tradição de seguidismo em relação ao Partido Comunista da União Soviética, havia uma tradição de aceitá-lo como partido líder, como partido dirigente, e de modo que as posições que eles tomavam, que os soviéticos tomavam, eram quase que mimeticamente seguidas por todos os partidos comunistas. E, portanto, quer dizer, para além do prestígio que o Partido Comunista da União Soviética, que era o partido do Lenin, portanto, o Partido da Revolução Russa, tinha granjeado ao longo dos anos, portanto, o partido que dirigiu a vitória sobre os nazis, portanto, na Segunda Guerra Mundial, portanto, enfim, aqui a figura do Stalin não entra, não é? Porque não era conveniente. De qualquer das maneiras, o Partido Comunista da União Soviética, de facto, tinha um prestígio muito grande, e os partidos comunistas por esse mundo fora seguiam-no até um pouco acriticamente. E vão ser minorias dentro dos diferentes partidos, com exceção de um ou dois, em que de facto a situação, que é o caso da Indonésia, mas são os partidos asiáticos que estão noutra situação geopolítica, digamos assim, mais influenciados pela China, que está mais próxima, né? Mas na Europa e na América do Sul, e enfim na América do Norte também, as cisões são muito pequenas, e de qualquer das maneiras não deixam de ser significativas, né? Como disse, o impacto do conflito sino-soviético mundial. E ocorre evidentemente em Portugal também, embora com as dificuldades que a censura, o próprio facto do Partido Comunista ser um partido clandestino, e também o próprio facto da luta ideológica não estar muito difundida no seio do Partido Comunista, que em parte se explica pelas situações de clandestinidade, ou seja, não era fácil organizar esses debates, não é?